E aí, galera, tudo bom? Saudade de vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Tá aparecendo aqui um pouquinho para dar um oi. A gente vai iniciar a nossa live hoje, relembrando um pouquinho o consumo, consumismo, propaganda. Vamos tentar dar risada um pouquinho de algumas propagandas que eu trouxe e ter um bate-papo legal. Se vocês quiserem tirar dúvidas, pode mandar mensagem no chat. Vamos lá, então. Iniciar a nossa aula de propaganda e consumo, falar um pouco sobre a influência da propaganda no consumo. Vamos lá. O objetivo hoje da nossa aula é reconhecer a influência dos estímulos da propaganda como um atrativo de compra, refletir sobre atitudes de consumo exagerado estimuladas pela influência da propaganda, avaliar e perceber as informações implícitas também em textos midiáticos que sejam relevantes para a tomada de decisões relativas à vida financeira. Ou seja, a gente vai ver se a propaganda ela pode influenciar, se ela está influenciando e de que forma isso ocorre na nossa vida. Para tudo isso, vamos lembrar aí um pouquinho do que é consumo e o que é consumismo, que são coisas bem diferentes. Lembram? Quando a gente fala de consumo, nós estamos nos referindo a adquirir coisas que são necessárias. Coloquei até duas imagens aí para a gente poder já puxar na memória o que é consumo e o que é consumismo. Já o consumismo ele é bem diferente, é quando a gente está falando de hábitos desenfreados. Olha lá a imagem, cuidado, ou o consumo pode te consumir. Então são coisas bem diferentes. Quando a gente pensa em consumo, pensamos em coisas necessárias de se adquirir. Quando a gente pensa em consumismo, estamos falando de hábitos desenfreados de consumo. Agora, então, relembrando um pouco a propaganda também. A propaganda está ligada à prática de anunciar, propagar ideias e afirmações, aliás, informações, sobre um determinado produto, serviço, instituição, campanha política ou crenças. É uma estratégia que pode aparecer praticamente em qualquer área, sempre com o objetivo de influenciar e persuadir o público sobre determinado assunto, ou para apoiar uma causa em particular. Esse é o conceito de propaganda, basicamente. E aí eu coloquei até um exemplo ali, olha. Banho e tosa, aqui seu cão sai um gato. É uma propaganda até engraçada, né? Você vai querer que seu cão saia um gato? Mas ali o sentido foi usado o sentido figurativo, né? Sentido figurado. Gato no quesito beleza, não de se tornar outro bichinho, né? Pensando nisso, então, depois que uma empresa se estabelece no mercado, ela tem uma marca conhecida, certo? E consumidores frequentes. E aí ela tem que parar por aí? Ela só vai fazer propaganda para divulgar o seu produto, para as pessoas conhecerem? Não. Garantir que eles sigam comprando é o objetivo dela também. É por isso que uma boa propaganda não serve apenas para atrair clientes, mas também para dar fidelidade, para esses clientes se tornarem fiéis a essa empresa. Mais do que conquistar a lealdade, esse resultado depende muito, né, de ganhar fãs e promotores de marca, que vão falar bem dela para outras pessoas. E o que eles farão, então, será também uma espécie de propaganda, a chamada boca a boca, né, que é considerada uma das mais eficazes. Divulgar, falar sobre o seu produto, sobre a sua empresa. E a propaganda ela serve para conquistar o cliente e também manter ele fiel à empresa. Pensando, então, em propaganda e criatividade. Algumas propagandas, elas tentam atingir o público por meio da criatividade ou sensibilidade. Mas, às vezes, o que deveria ser uma propaganda criativa também pode resultar em algo divertido. Veja só. Cansado de ser feio? Continue feio, mas tem estilo, faça uma tatuagem. Essa propaganda também ela acabou sendo bem criativa, porém engraçada, né? O objetivo ali foi falar para a pessoa fazer uma tatuagem com a empresa, no caso, a pessoa que promoveu essa ideia da tatuagem. Mas, pensando nisso tudo, no conceito consumo, consumismo, o que é propaganda, a criatividade da propaganda, será que a propaganda ela pode influenciar a nossa vida financeira? Porque a gente viu aqui algumas propagandas que são engraçadas, né? E existem as propagandas que também têm informações implícitas, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E nessas propagandas engraçadas, que promove, né, um produto, e nas propagandas que têm informações implícitas, ela pode influenciar na nossa vida financeira, na questão da gente acabar se tornando consumista demais? Como dá para a gente perceber informações implícitas em textos, por exemplo, midiáticos? Eu coloquei aqui uma charge, só para a gente, uma tirinha para a gente dar uma risada também, antes de falar um pouquinho sobre a influência dessa propaganda. Olha só,
A moça dizendo assim: não acredito não, amiga, uma queima no shopping. O marido: calma, mulher, é um incêndio, não é uma queima de estoque, é um incêndio. Pensando nisso, nas redes sociais, a exaltação do consumo aparece de maneira muito forte. Inúmeras marcas e blogueiros, por exemplo, têm exibido diversas possibilidades de consumo. E apesar de mostrar uma realidade, às vezes inalcançável para a maioria, isso tem causado um furor entre adolescentes e jovens, que ficam deslumbrados com todas as coisas, né, que são mostradas, e com o padrão de consumo e o modo de vida exibido. Fora os produtos que são ditos necessários de se ter, e a gente sabe que não é algo que é realmente necessário, né? Ali eu coloquei um exemplo da revista que coloca duas mulheres, no caso, é a mesma pessoa, porém ela magra e ela um pouquinho com peso diferente, um pouquinho mais cheinha. E aí tá lá, parece milagre. Um novo remédio faz emagrecer entre 7 e 12 quilos em apenas 5 meses e sem grandes efeitos colaterais. Saiba tudo sobre ele. A gente pode observar várias informações nessa imagem. Um exemplo forte é a menina que está com um peso diferente, um pouco a mais, da moça que está magrinha, que são a mesma pessoa com a cara triste. Né? Até o jeito que ela está posicionada na imagem, a gente vê que não é uma posição que ela está confortável, que ela está feliz. A expressão facial. Já a moça que está magra, está sorridente, com a mão na cintura, né? Todas essas informações que a gente consegue observar nas imagens, nas propagandas, elas têm a intenção justamente de mostrar o que tem que ser bom para você. Ela quer identificar aquilo como algo real, mas que, na verdade, não é a realidade, e sim a venda de um produto, a venda de uma ideia, e até crenças, como a gente acabou de ver. Mas como perceber, então, essas informações implícitas? Primeiro eu coloquei o conceito de implícito. Implícito é contido numa proposição, mas não expresso formalmente, ou seja, é uma informação que eu consigo entender, consigo perceber, porém ela não está óbvia no texto, no trecho, na informação, mas eu consigo perceber. Olha só, o desejo é o que comove o homem, o que move o homem. Esse desejo o impulsiona inconscientemente para o consumo, como forma de preencher o vazio interior. Isso não significa que todos sejam consumistas e compulsivos, né? Claro, pois encontramos pessoas que consomem conscientemente. E o nosso objetivo é esse, né? Ter consciência para poder consumir. De modo razoável, para suprir necessidades materiais ou desejo não desenfreado. Porém, a gente sabe que o conceito, né, do desejo do homem em ter as coisas é algo nítido, né? A gente vê nas propagandas, nas televisões, nos programas de TV, na internet, que parece que hoje em dia ser é ter, né? Porém, a gente pode refletir bastante sobre isso, ver o que é necessário. Às vezes, aquilo que a gente pensa, nossa, eu quero isso, aquilo para mim é necessário, mas eu estou vendo isso, às vezes, em informações implícitas, ou na propaganda, ou na internet, né? E eu preciso refletir sobre isso. Eu preciso, porque não significa que o fato de todos nós querermos preencher o vazio com coisas, não significa que todos sejamos consumistas e compulsivos. Nada tem relação uma coisa com outra. Nós podemos refletir, que é o que nós estamos fazendo, para ver as necessidades e conseguir entender também as informações. Eu coloquei agora uma propaganda que eu achei bem engraçado, inclusive por isso eu selecionei, que faz uma referência ao filme, né? Kiwi Bill. Ele fez uma promessa: quem não vier para o Hortifruti vai pagar caro. A gente consegue associar, talvez alguns de vocês não conheçam o filme, mas eu vou trazer agora a informação do filme. É Kill Bill, né? É um filme de ação que envolve assassinato e tal. E justamente por isso que está essa informação. Ele fez uma promessa: quem não vier para o Hortifruti vai pagar caro. E aí relacionou o nome Kill Bill do filme com o nome Kiwi Bill, né? Que é um Hortifruti apresenta, Kiwi Bill. Então a gente consegue identificar informações implícitas até de modo fácil. É lógico que nós também precisamos ter alguns conhecimentos prévios. Talvez, se você não conhecer o filme, você não vai associar o Kiwi Bill com o Kill Bill. Porém, você já vai conseguir fazer uma inferência
da questão do hortifruti vai pagar caro. A gente conhece essa frase. Muitos de vocês têm conhecimento de filmes, de falas que são bem comuns em filmes sobre isso. Nossa, ele vai pagar caro. Então, vocês conseguem também fazer essa inferência mesmo sem conhecer o filme, por ter esse conhecimento prévio. Coloquei outra também aqui, que eu achei bem engraçada, que é um saco de açúcar. Porém, esse saco tá diferente, né, galera? Tá parecendo uma barriguinha aí, uma pancinha com bastante gordura, né? Qual a informação implícita que a gente consegue identificar? Antes da gente refletir qual é a informação implícita, vamos contextualizar, né? Esse é um texto, é uma propaganda de um adoçante. E tem a informação que vocês vão encontrar bem do lado direito, pequenininho, ó, mude sua embalagem. Tá vendo que tem uma faixa branca, fininha? Esse daí é o adoçante. E aí do lado tá, mude sua embalagem. Olha a referência que ele faz, né? Enquanto o adoçante tá lá fininho, o saco de açúcar tá enorme, parecendo uma barriga totalmente gordinha, né? Então, ali a gente de cara já consegue perceber o que ele está querendo fazer, né? Qual que é a informação implícita? A ideia é associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Consequentemente, você vai tornar sua vida mais leve e você vai ficar uma pessoa magra. A ideia é essa. Então, a gente consegue perceber, ao longo dessas pequenas imagens que eu coloquei para vocês, que as informações implícitas, elas estão no texto, nós conseguimos identificar, porém, com alguns conhecimentos prévios, né? A gente precisa buscar na nossa mente, no nosso conhecimento, aquilo que a gente já sabe, para associar nessas imagens. E, ao mesmo tempo, a informação implícita, ela tem por objetivo influenciar, né? A ideia é essa, influenciar o seu consumo. Então, ali, nossa, eu não vou comprar mais açúcar, eu vou comprar adoçante. Isso vai ficar na minha cabeça que vai me tornar uma pessoa mais saudável, né? Mas aí a gente tem que agora avaliar. A questão que eu vou deixar para vocês hoje, que vai ser o objetivo das nossas próximas aulas, das nossas próximas atividades é: isso daí consegue me influenciar? E como que isso pode influenciar na minha vida financeira? Tem relação? Claro, se eu for deixar me levar por tudo que é informativo, não sabendo da minha própria realidade, isso vai acabar se tornando uma verdade para mim, eu vou consumir desenfreadamente, né? Que é o tal do consumismo. Mas se eu quiser ser uma pessoa consciente, eu buscar realmente a realidade, eu posso ser uma pessoa saudável, não preciso necessariamente do adoçante, eu preciso saber comer verduras, frutas, né? Tudo que me é necessário, que é importante, e não necessariamente ter que adquirir coisas porque aquelas coisas me dizem que eu vou ser magro, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a gente conseguir fazer essas referências, essa reflexão. As informações querem nos levar a consumir? Claro, viu, gente? As propagandas têm por esse objetivo mesmo, o objetivo do consumo. Mas eu posso ser uma pessoa consciente ao consumir? Claro, posso ser também uma pessoa totalmente consciente ao consumir. Vai depender somente da minha reflexão sobre consumo. Eu espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, estou com saudades. Daqui 2 semanas tem mais.